Nós vamos começar com o Diogo, que está na alça de miro do Putin. Ele assustou o mundo, não só a Europa, não só a terra do Diogo, quando ele disse que vai mandar a bomba nuclear se a Europa mandar tropas para ajudar a Ucrânia. Diogo, a bomba dele chega aí em você? Chega nada. É um blefe contínuo, Putin. Ele só ataca quem é fraco. Os opositores ele manda para o Gulag e assassina. Jornalista ele manda para o Gulag e assassina. Os ucranianos também, coitados, são massacrados pelo Putin. Os prisioneiros russos, 400 mil russos, baixas russas na Ucrânia. Ele só mata gente que não pode responder aos abusos da ditadura, do regime dele. Então não tenho nenhum medo pelo que ele pode fazer contra mim, contra a minha casa, mas eu tenho medo pelo estrago que ele está fazendo no mundo todo. Você não tem medo, mas quando o Macron abriu o bico, ele assistiu esse programa, e ele viu quando eu perguntei para o Diogo, falei, por que não manda tropa feito aqueles contingentes que os ingleses, americanos mandaram para lutar na Espanha, né? Ele ouviu aquilo e foi falar, e os líderes europeus falaram, não temos nada a ver com isso, isso é porra louquice do Macron. Macron é uma espécie de Lula em francês, ele fala sem parar, fala sem muita pensar, bobagem, sem pensar, falastrão, sem pensar, sabe? E dá isso aí. Por isso é que ele pegou aquele garotão bonitão para ser o primeiro-ministro dele, para corrigir as bancadas dele. Ô Bruno, tudo que eu lia sobre a Rússia, economia, situação, perspectiva, era ruim. E agora sai essa pesquisa, diz que tudo vai muito bem, que a Rússia não tem inflação, tremenda prosperidade, não há protestos, os russos consumindo como nunca, e os que protestam, que estão vivos ainda, hoje foram lá ver o enterro do Navalny. Mas também são raros protestos. A Rússia vai bem? Vai bem em termos, né? O principal ingrediente da economia russa é petróleo e gás. E isso não foi impactado, porque os Estados Unidos ficaram com medo de um embargo total para óleo, para petróleo, porque isso poderia impactar a economia mundial. Então, acabou que eles seguem gerando muito dinheiro. Não é verdade que a inflação lá está baixa, a inflação subiu. Entre as maiores economias do mundo, eu acho que entre as 25 maiores economias, a Rússia tem um nível de juros altíssimo, está em 16% ao ano. Você pega todas as outras que estão acima ou abaixo, é tudo tranqueira, Zimbábue, é coisa assim. A Ucrânia está com juros mais baixos que a Rússia. Se fosse você, eu dava uma olhada nessa pesquisa que saiu ontem. Não, eu li ela inteira. Não, a economia cresce. A economia cresce porque é economia de guerra. Qualquer economia de guerra cresce. Impulsionado, mas não crescia. Tem investido mais de 20% do PIB em armamentos. Em armas. Mas a moeda... isso, mas depois que ele começou a fazer a transação dele com a China, importar carros baratíssimos, e outros produtos em petróleo, inclusive também o gás, petróleo ou gás que ele trazia da China, uma das duas, e com o Irã e com a Coreia do Norte, a situação dele melhorou. Não, mas com esses amigos melhor. A gente tem que levar em consideração, a primeira coisa é que a moeda desvalorizou. Então, sempre quando acontece isso, existe um processo oculto que parece que então você está movimentando mais dinheiro. Vamos lembrar também que o comércio, quando o Oriente fechou para a Rússia, ela aumentou em muito os negócios com a China. Hoje os números são recordes. Então a economia não está uma maravilha, mas também não colapsou. Como o Caio falou, a economia de guerra movimenta. Só que está criando uma defasagem monetária interna, e ao mesmo tempo uma expansão que cria a simbologia de crescimento. Em outras palavras, eles começam a imprimir dinheiro para pagar a conta e a economia sofre um processo expansionário que se reflete em crescimento. 2022 e 2023, entre as 7 maiores economias do mundo, a Rússia espancou todo mundo, cresceu mais que os Estados Unidos, inclusive. O que teoricamente... Isso é que eu digo, porque ela não é uma das 7 maiores economias do mundo. Mas onde está aí a questão? Na minha opinião, falta de transparência. Esses dados são acurados até que ponto? E um cuidado muito grande em levar em consideração essa questão expansionária.
Então, assim, não é que o país ficou rico ou cresceu, é que se mudou o valor referência da moeda. Olha, se os mercados estão cheios, os russos estão comprando e não há nenhum protesto, tem alguma coisa que vai a favor dele. Na Coreia do Norte também não tem protesto. Não, mas sabe, isso não tem protesto. Você pega a Rússia, a gente fala que a televisão acabou no mundo, ninguém vê televisão. Na Rússia é o contrário, é tão atrasado. 60% da população se informa ou se desinforma pela TV estatal. Então imagine, se 60% assiste a televisão estatal, você vê só propaganda do governo. Essa é a visão do Putin. Se a internet ensinasse, o Brasil não seria um país mais educado? Não, existe propaganda. Porque ninguém mais assiste televisão no Brasil. Todo mundo aprende pela internet e ninguém sabe nada. É propaganda. Você vê na Rússia, você só assiste propaganda do governo. Existe uma lavagem cerebral. Olha aqui, o Putin está ganhando a guerra. Além de estar ganhando lá na economia, está ganhando a guerra. Ele tinha 17% da Ucrânia, caiu, os ucranianos tomaram, ficou só com 7%. Agora ele está com 28% da Ucrânia. Tá tudo errado isso aí, Lucas. Não está não. Não, estão todos errados. Então não. Estão todos errados. O Putin, quando começou a guerra em 2022, já tinha 7% com a invasão da Crimeia. Ele tinha 14%, Diogo. Não, ele tinha 7%. E tinha um pedaço de Donbass. Com Donbass. Hoje em dia ele tem 18%. 18% da Ucrânia. O número incluindo os 7% que ele tinha antes. Então, ele perdeu 400 mil homens para conquistar 11% do país. Olha, os números estão diferentes. Não, esse é o número certo. Esse é o número. Eu sei por que seu número é mais correto que o que saiu ontem no Times. Não, 14, mas enfim, não vamos me emperrar aqui não. Eu li no Times também, Lucas. Eu não só li no Times, li na BBC. Esse é o número oficial. 18% de território ucraniano. Porque ele não ganhou mais nada, e a Ucrânia também não. Há um ano está tudo parado. Não, ele ganhou no mês de fevereiro, ele ganhou terreno, sim. 4 quilômetros quadrados, Lucas. Nós estamos em guerra de trincheira. É uma Primeira Guerra Mundial. Voltamos à Primeira Guerra Mundial. Só falta ele usar gás agora. Como é que a Ucrânia então vai se salvar dessa? Você acha que vai salvar? Se alguém pode salvar a Ucrânia? Quem pode salvar a Ucrânia? A Ucrânia vai safar dessa? O Biden. A única pessoa que pode salvar a Ucrânia é o Biden. Toda essa confusão que nós tivemos na Europa essa semana, das declarações do Macron, que assustou, ele assustou, na verdade, não o Putin, ele assustou os alemães. Assustou a própria União Europeia. Porque eles não querem, ou seja, a Europa não está preparada ainda para assumir suas responsabilidades militares. Ela continua sob o guarda-chuva de proteção americano. Sim, mas nesta semana, Caio, a Europa autorizou finalmente, começou a repassar 50 bilhões de Isso é um processo, Diogo, é uma transição. A Europa está fazendo... A Ucrânia começa a receber 4 bilhões de euros por mês. Então, óbvio que ela tem que agradecer ao Trump. Ela está com tanto medo do Trump que ela se prepara para uma autonomia militar. OTAN sem os Estados Unidos. Mas esse dinheiro da Europa, que são 84 bi, vamos ver o total, é para a reconstrução da Ucrânia. Eu estou discutindo armas. As armas, ela precisa das armas. O que o Biden fez desde o começo? Ele deu apoio, mas foi sempre um apoio relutante. Número 1, eu vou ajudar a Ucrânia, mas eu não quero provocar demais o urso de papel, entre aspas, que é o Putin. Então, o que é o que o Biden fez desde o começo? Eu vou ajudar a Ucrânia de forma suficiente para não perder, mas a minha ajuda não é suficiente para ela ganhar. E estamos nesse impasse agora. E a Ucrânia faz muito bem com uma coisa: ela tem que exagerar o perigo. Quanto mais ela exagera o perigo, ela espera com isso que os americanos caiam na real, especialmente esses republicanos servis ao Trump, e aprovem a ajuda. Porque se ela não receber estimativas militares, que ela pode começar a perder a guerra no segundo semestre, caso não seja retomado em grande intensidade o fluxo de armas americanas. Eu acho que isso... E do ponto de vista econômico, a Rússia não vai perder o fôlego. E do ponto de vista econômico, a Rússia não vai perder o fôlego. Nessa tocada, ela consegue levar essa guerra anos, porque ela não tem gasto. Tem gasto bastante, mas a economia dela suporta isso. Diogo, você e o Caio, mas você mais ainda, e o Bibi Netanyahu,
subestimam o impacto. Não nos coloque na mesma frase, Scooby. Subestimam o impacto que essas mortes na Palestina vão ter no futuro de Israel. Não é questão de semitismo, antissemitismo, não, porque eu acho que não se pensa em judeu quando hoje eu acho que se pensa primeiro em Israel e depois, de fato, entra um elemento de antissemitismo. Mas e isso agora pode até derrotar o Trump, porque lá em derrotar o Biden, porque em alguns estados a população de árabes e palestinos é muito grande. Sem falar no aumento do terrorismo que pode vir no futuro. Vão 30 mil mortos, desses 30 mil, quantos parentes vão pegar em armas depois disso? O que você acha? Eu discordo de tudo isso. Eu não subestimo as mortes palestinas, pelo contrário, são terríveis. O sofrimento atroz causado pelo Hamas, causado pelo massacre do dia 7 de outubro e pelo uso de escudos humanos em Israel. O cálculo do Hamas a gente sabe qual era. A gente faz o ataque, leva um bombardeio, depois todo mundo sai da toca e usa o dinheiro da reconstrução para fazer mais túneis, comprar mais armamentos e atacar novamente Israel. Teria sido um sucesso, teria havido um aumento do terrorismo, certamente, um incentivo ao terrorismo, se o ataque tivesse dado resultado, isso sim. Isso sim provoca mais terrorismo. O sucesso do ataque do Hamas, a não reação por parte de Israel, isso tem incentivado enormemente. Não só os parentes dos terroristas mortos, teria incentivado toda a região, inclusive da Cisjordânia, a praticar atentados terroristas como o de 7 de outubro, talvez até piores. Então eu não concordo com essa visão de jeito nenhum. Acho também que com o Hamas não tem solução de 2 estados, nunca haverá, essa possibilidade não existe. Tirando o Hamas do governo de Gaza, já que aparentemente exterminar completamente o Hamas é impossível, mas dá para desmilitarizar a região, dá para tirá-los do governo, dá para tirá-los do dinheiro que é enviado pelos países árabes, sobretudo, mas também pela ONU, etc., para financiar essa máquina terrorista. Tirar o Hamas de campo permite vislumbrar um futuro. Não sei se vai haver. Você está pessimista em relação à Ucrânia, eu muito otimista. Eu também estou mais otimista agora em relação a Gaza e a Cisjordânia do que estava antes dessa guerra. Se você acha que essas 30 mil mortes não vão gerar outros terroristas, eu acho que você está enganado. O sucesso do terrorismo gera terrorismo, isso sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida sobre isso. O fracasso do Hamas talvez até desincentive. E de 30 mil mortos não tem consequência. Eu acho que você está enganado. Tem consequência, mas é uma consequência humana terrível, uma brutalidade enorme contra o povo palestino. Sinto muitíssimo, porque eles foram... E quando você fala em terror... Eles foram sacrificados pelos terroristas. Quando você fala em terror na Cisjordânia, hoje, na Cisjordânia, há mais terror dos colonos judeus. Isso tem que ser impedido, isso tem que ser de todas as maneiras possíveis. Não, isso é evidente, é um barril de pólvora a Cisjordânia com o terror. O Hamas é cada vez mais forte na própria Cisjordânia e os colonos estão provocando. Os colonos querem uma guerra na Cisjordânia. Eles querem detonar de vez a autoridade palestina, que sempre foi o jogo da extrema-direita de Israel. Não querem ter um interlocutor. Em outras palavras, eles não querem palestinos em lugar nenhum. Para onde é que eles vão? Os quem? Os palestinos. A ideia velha, maluca, da extrema-direita de Israel, vão para a Jordânia. Ou vão para o Egito. Esse é o plano. Mas a extrema-direita israelense é minoritária em Israel. É minoritária. Para uma jogada parlamentar do Netanyahu, eles são um governo. Então tá bom. O que vai acontecer com esses 2 milhões? Aonde? Ele vai pegar 2 milhões de palestinos completamente estropiados, com fome? Não, só em Gaza. Eles vão para onde? Você tem o que Israel vai fazer com eles? Não, o que você tem em Gaza agora... Fica lá, Lucas, vão reconstruir Gaza. Se você não reconstruir Gaza, Gaza vai se transformar numa Somália. Gaza vai ser Mogadishu, como foi... Porque se você destrói, a guerra destrói um país, não tem lei e ordem hoje em Gaza.
O Hamas era o governo, não é mais governo, mas não tem um governo em Gaza. Então agora vai ter que reconstruir. Se você não reconstruir... Israel que mata à vontade. Não, como Israel mata à vontade? Como matou ontem, matou 100. E você teve Israel permitiu um comboio humanitário. O pessoal está faminto. Deu uma tremenda confusão. Por que interessa para Israel matar? Quem deu aqueles tiros? Morreram 100, ninguém deu tiro. Não vamos voltar. Isso é versão do Hamas, Lucas. Quem morreu teve de tudo. Tá cheio de furo. Claro que teve tiro. Teve tiro, teve gente. Foi uma esbórnia, claro que foi. Mas eles não foram lá, não foi um bombardeio. Israel não estava atrás de um líder do Hamas. Eles tinham um comboio humanitário e deu maior melê, deu confusão. E os soldados assustaram. Não tem um soldado de Israel morto, tem? Você já tem visto algum soldado de Israel morto há uma semana? Lá em Claro Gaza? Que morre, todo dia morre soldado. Eu não vejo nenhum. Morre todo dia. Por que não morre? Morre menos soldado? Porque tem menos combate. Não morre soldado nenhum. Lucas, o número de mortes está diminuindo em Gaza. Está diminuindo, é um fato isso. Você pode voltar a ter se tiver um ataque rápido. Você vai para lá amanhã, né? Você vai vou hoje, depois da gravação. Hoje, depois da gravação. Vou para Israel. Você vai transmitir lá dos escombros, ao vivo dos escombros de Gaza? Não vou. Eu vou semana que vem? Não vou. Eu vou para um lugar chamado Nir Oz. É um kibbutz. Eu vou conhecer o kibbutz. No dia 7 de outubro, o kibbutz tinha 400 habitantes, moradores. Perdeu um quarto. Foram massacrados pelo Hamas ou foram sequestrados. Então essa história de escombro, sabe? Tem escombro. Vi que tem escombro. Só tem escombro. Mas tem algum prédio em pé em Gaza? Mas por que o Hamas atacou Israel? Você não pode cruzar uma fronteira. E o Hamas só não matou 100 mil judeus porque não conseguiu. Podiam matar 5 milhões de judeus. Não, pegaram lá, estão com quantos reféns? O Hamas podia... Estão com quantos reféns? Se o Hamas... 134 Se o Hamas pudesse, matava 6 milhões de judeus. Como Hitler. Qual era a pergunta? A pergunta é o seguinte: você vai chegar lá, ia chegar lá no dia do cessar-fogo. Vai ter cessar-fogo? Não, porque o cessar-fogo sempre foi uma coisa muito difícil de ser conseguida, porque por si é complicado. O Biden exagera a necessidade do cessar-fogo, mas existe uma desinclinação tanto do Hamas como do Netanyahu para um cessar-fogo. Cada um enxerga um cessar-fogo. O Hamas quer cessar-fogo para Israel. Eles querem. Cessar-fogo é a retirada das tropas de Israel, que é uma bobagem. Israel não vai se retirar hoje de Gaza. E o Netanyahu também tem exigências exorbitantes. Então, os dois lados não querem. A guerra vai continuar. Infelizmente, vai continuar. O que é péssimo, é muito grave para quem? Você comentou para o Biden. O Biden tem um calendário diferente do Bibi. Ele tem uma urgência para acabar a guerra, porque o Bibi e a guerra estão causando um estrago. Na imagem dele. Não imagem, na sobrevivência eleitoral dele. Eleitoral, não é imagem. Eleitoral. E há um outro grupo mais fodido ainda, chamado os sequestrados, os reféns. Eu tenho uma pergunta, Caio. Bora. Como que num território tão pequeno, 41 quilômetros, com tamanha potência militar, como é que Israel ainda não conseguiu varrer toda a área e encontrar os Olha, em 2007, o Hamas deu um golpe de Estado. Eles massacraram os rivais palestinos. Eles passaram esses últimos 15 anos, 16 anos, ao invés de construir um país, toda a grana... Foram para os túneis. Ou seja, que nem você fala assim... eles se prepararam para isso. Que um dia ia ter um ataque de Israel. Mas Israel invadiu, não consegue mapear e invadir todos mapear? Os túneis? Só se você vai no túnel. Só se você jogar coragem. Você tem que jogar uma bomba atômica. Tem dinamite no todo mundo é estrategista militar. Entra no túnel. Você acha que se Israel conseguisse, não ia ter feito? Você acha que é uma coisa... 41 quilômetros. Não quer morrer. É evidente que... Você acha que o quê? Israel não vai ser que nem o Putin, vai mandar 200 mil soldados para morrer? Sabe, o Putin faz isso.
Putin faz isso. O Putin sacrifica mas a sua população. as tropas... Um país com uma sociedade civilizada não vai mandar a sua população. Mas as tropas morrer na guerra. israelenses já estavam lá no chão. Quem? As tropas israelenses já estavam na área e já estavam fazendo a varredura. Eles estão entrando nos túneis. Então, como não acha numa área mas tão pequena? Gaza é o metrô. Gaza é o metrô. Não, tudo bem, mas... 50 quilômetros de túneis, 450 quilômetros. É o metrô de Londres. É o metrô de Londres. Gaza é o metrô de Londres. Então, ou seja, dá para achar. Como achar? Achar o quê? Entra lá, cara. Joga gás, joga fogo, joga água. Mas daí Então, mata, mas aí aí mata refém. Israel inunda aquela porcaria e o meio ambiente. Vai Não, e mata Conversa mole, inunda lá. É muito estranho. Joga fogo, joga água.